Olá, pessoal. Nosso grupo é do Movimento Expressionismo. Contexto histórico. A arte expressionista surgiu em um novo diálogo com o público no início do século XX. Um grupo de artistas em mais variados estilos criou o que hoje chamamos de expressionismo e vanguardas históricas. As vanguardas históricas representam um conjunto de movimentos artísticos e culturais que ocorreram em diversos locais da Europa, a partir do início do século XX. O termo foi criado pelo pintor francês Julien Auguste, quando usou o expressionismo para retratar quadros do Salão dos Independentes de Paris. Pode-se classificar o expressionismo como um movimento heterogêneo, porque ele tem uma grande mistura no seu movimento, pois envolveu artistas de diferentes nacionalidades, épocas e formação. Com o avanço da fotografia e o surgimento do cinema e outras possibilidades, permitiram que as pessoas tivessem mais acesso à realidade. Por isso que, a partir desse contexto histórico, a arte começava a se modificar. Motivados pelas teorias científicas da época e os avanços citados, a sociedade artística procurou questionar o papel do ser na realidade. Essa busca ressaltou na liberdade individual, através do irracionalismo e da subjetividade, em que permitia que o conhecimento de tudo aquilo que era extremo ao artista se desse de acordo com os referenciais próprios dele, e o racionalismo, que se opõe ao que é racional. Por isso, o expressionismo se tornou a arte do instinto, que se trata de obras em que seus atributos eram de expressar os sentimentos humanos através da crítica social, cenas do cotidiano dramatizadas com muitas séries temáticas, algumas sobre sexo e a morte, rejeição à impressão do mundo, retratação de emoções intensas e tudo com base na percepção do artista sobre a realidade. Contudo, no perfil das obras a serem retratadas era de uma expressão significativa, em que todas as técnicas usadas eram com o objetivo de representatividade do autor, como o uso de cores fortes, intensidade da tinta e do pincel na tela, uso de linhas distorcidas e grossas, arte enquanto ação e a simplificação radical das formas, tudo para refletir melhor a concepção da imagem pelo artista com temas negativos em que as cores e as formas não correspondem à realidade direta. Locais que ocorreram o expressionismo. O expressionismo surgiu em 1910 na Alemanha, no período de pós-guerra. O expressionismo alemão pode ser considerado uma aglomeração entre o pessimismo e o cenário angustiante encontrado no país no período pós-guerra, entre 1914 e 1918, com a tradução da literatura fantástica alemã. Já no Brasil, o expressionismo se destacou com Cândido Portinari, que representou em suas obras os problemas do povo nordestino. Também foi de grande destaque no Brasil as obras de Anita Malfatti. A pintora passava seus dias pintando ao ar livre e às noites assistia às aulas inspiradas de Homer Boss. Nessa atmosfera de liberdade e inspiração, a artista explorou as influências expressionistas adquiridas na Alemanha. Em obras como A Ventania e A Onda, a perspectiva local é representada como uma força agressiva e dinâmica, e o uso da deformação expressa um olhar humano agitado diante do ambiente natural. Bom, eu vou falar um pouco sobre os artistas do movimento do expressionismo. O primeiro deles é Edvard Munch. Ele foi um dos artistas pioneiros do século XX, que conseguiu dar as cores e um símbolo bem simbólico e subjetivo às obras. Ele é nascido em Loten, na Noruega, deu início à sua formação na cidade de Oslo. Marcado por criar quadros com pessoas que sentem, amam e sofrem. Ele gosta de demonstrar bastante sentimentos em suas obras com bastante expressões. Um de seus quadros, como eu disse agora, mundialmente conhecidos, é o Grito, que simboliza bastante esse sentimento que você consegue passar através da obra. O próximo artista é o Paul Klee. Ele é um dos artistas mais originais do movimento expressionista. Ele nasceu em Berna, na Suíça, e em 1900 ele se inscreveu na Academia de Belas Artes de Munique. As suas obras refletem seu humor seco e seus ânimos variantes. Ele é um cara de sentimentos específicos. E suas obras abrangem bastante a poesia, sonhos e música. Ele era um
Ele era um amante das músicas e de violão, ele tocava diversos instrumentos. Ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa em 1936 e foi internado em uma clínica médica na cidade da Suíça de Muralto, onde faleceu 4 anos depois. Agora eu vou falar sobre o Kandinsky. Ele nasceu em Moscou, na Rússia, formou-se em Direito e ele trabalhava como professor, quando resolve morar na Alemanha para estudar a pintura e a arte. Ele queria que seu público sentisse sua obra com todos os sentidos, usando bastante a arte abstrata. Em 1911, ele criou um grupo com Gabriele, Franz Marc e Paul Klee, chamado Cavaleiro Azul. Ele foi um teórico por natureza e conhecido como o pai da arte abstrata. Suas obras tinham bastante o abstracionismo. Agora eu vou falar sobre o Diego Rivera. Ele foi um dos maiores artistas plásticos mexicanos lá do século XX. Rivera, ele buscou bastante mostrar suas artes para o público de maneira singular, assim pintando grandes murais. E a partir de uma linguagem direta e repleta de conteúdo. Seu foco é principalmente nos temas nacionais. Ele pintou bastantes murais lá no México, inclusive ele pintou muitos murais pelo mundo, mostrando um pouco da cultura de seu povo que estava acontecendo na época. Ele faleceu aos 71 anos e infelizmente deixou o trabalho mais grandioso e ambicioso que ele mais trabalhou na vida incompleto, em um mural que seria apresentado lá no Palácio Nacional. Agora, falando um pouco sobre as obras do expressionismo, uma das obras mais famosas é o quadro de Eduard Munch, O Grito, que foi pintado em 1893. É uma pintura a óleo que mostra em primeiro plano um corpo sinuoso e deformado, que é uma característica das obras dos expressionistas. Ele tem o rosto com aspecto cadavérico. Além disso, podem-se ver atrás uma ponte e nessa ponte, lá no fundo, 2 pessoas que estão mal definidas. O céu é uma mistura de vermelho e alaranjado que se mistura com os tons de azul do mar, não tendo uma linha clara de separação entre ambos. Esse quadro tem diversas interpretações, porém a principal é sobre o terror, espanto e ansiedade que o personagem focal da pintura transmite, algo que parece vir de dentro dele e atravessar a figura. Essa é uma outra obra do expressionismo, que é intitulada A Criança Doente, também de Eduard Munch. Ela foi pintada entre 1985 e 1986. Munch observa o leito de uma garotinha, e em seu lado pode-se ver uma senhora que tem seu rosto abaixado, mostrando em seu silêncio um desespero e tristeza pela inevitável morte da garota. Já a menina está com o rosto sereno, expressando paz e tranquilidade, como se já tivesse aceitado sua condição e estando pronta para a morte. Na obra são retratados a dor e a plenitude, ambos sentimentos fortes e profundos que vêm de dentro do ser humano. Essa é uma outra obra do expressionismo intitulada Ao Espelho, de 1905, pintada pelo pintor George Holt. Essa obra foi pintada em aquarela e mostra uma prostituta, como podemos perceber através das características e dos detalhes, como o fato de estar com poucas roupas, despojada de encantos femininos e envolta em cores tristes. O autor faz uma denúncia, ou até mesmo uma crítica à agressiva condição de vida dessas mulheres. A pintura é considerada expressionista, pois retrata a tristeza que é emanada pela mulher, onde podemos perceber como era dura e triste a vida que essas mulheres levavam. Essa é uma outra obra do expressionismo, intitulada Cinício, que é um óleo sobre tela de Paul Klee. Ela mostra os princípios segundo os quais esse artista fazia sua arte. Nele podemos ver elementos gráficos como linhas, quadrados e planos de cor. O quadro é uma adaptação do rosto humano, que é dividido segundo ângulos retos, quadrados geométricos contidos num círculo, que representam um rosto. A palavra cinício vem do latim e significa homem velho. Aqui nós temos algumas obras de Kandinsky e um pouco sobre a sua arte. As obras dele não tinham nenhuma relação imediata com cores e objetos, e ele fazia uso de vários planos e linhas, abandonando a forma, e também não existia a preocupação com o entendimento do observador. Nesse slide podemos ver a obra No Quadro Negro, de 1923, e aqui algumas outras obras de Kandinsky. E ao lado temos 2 quadros de uma série de quadros lançada entre 1910 e 1914, chamada Composições, Improvisações e Impressões. Agora eu vou falar um pouco da arquitetura expressionista e os monumentos. A arquitetura expressionista não formou um movimento de fato, ela seguiu o tempo das outras artes visuais. Os arquitetos foram influenciados por esse estilo e levaram isso para a arquitetura. E eles trouxeram as características das artes visuais
também para arquitetura. Os arquitetos usavam traços rápidos e fortes, usavam muito os materiais de tijolo, metal e vidro e tinham muita excentricidade nos seus monumentos. Aqui temos 10 exemplos de construções feitas. Uma é a Torre Einstein, do Eric Mondelsson, que a gente pode ver esse ar de excentricidade, e também a Ópera de Sydney, que é do expressionismo moderno, mas também o expressionismo é uma coisa muito excêntrica. Aqui temos um conjunto habitacional de Amsterdã, de Marshall Clark, que a gente pode ver muito o uso do tijolo, e Schillerhaus em Hamburgo, de Fritz Roger, que podemos muito ver o uso do vidro e do tijolo também. E aqui temos a grande sala de concertos em Breslau, de Hans Poelsing, que também podemos ver muito o uso do tijolo, do metal e do vidro. E esse é o mapa conceitual, contendo todas as informações dos slides e das pesquisas feitas pelo grupo. É isso, obrigada.